Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje fala sobre as doenças que se agravam no outono. Também vamos mostrar a relação da saúde bucal com a saúde do corpo. E veja ainda dicas de esfoliação para deixar a pele bem macia e bonita. Pode vir que o Sempre Bem já tá no ar. Ontem começou o outono e a gente sabe que, apesar de ser uma estação linda, eu adoro, é um período também onde os resfriados e as alergias costumam se agravar. E é justamente disso que a gente vai conversar agora com a Janaira Fernandes, que é alergologista, com a Lisiane Gomes, que é pediatra, e com o Flávio Luiz Oliveira, que é farmacêutico. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia, tudo bem. O que acontece no outono que as alergias elas ficam com mais recorrência? O que ele faz na nossa saúde? Na verdade, a gente tem algumas particularidades nesse período, né? Uma delas seria talvez o aumento de chuva, e a gente sabe que chuva lembra o quê? Aglomerado. A gente ficar mais dentro de casa ou em ambientes fechados. E, em geral, os alérgenos, que são aquelas coisas do nosso ambiente que desencadeiam as alergias, que é poeira, mofo, o epitélio do animal, eles estão digamos assim, são mais frequentemente encontrados nesses ambientes fechados, na nossa própria casa. Então, é natural que nesse momento em que a gente está mais dentro de casa ou mais dentro de ambientes fechados, a gente tenha mais contato com essas proteínazinhas que são esses alérgenos e, portanto, as crises de alergia tendem a piorar. As rinites, a asma, né? Quais são as principais doenças que acabam se agravando ou vindo nessa época? Então, a gente tem muito, o que você falou, que são as alergias respiratórias. Tá. O que a gente considera alergia respiratória? Não é só o nariz. Então, tanto a rinite, que é quando a alergia dá no nariz, mas muitas vezes a alergia se manifesta no olho. E é uma conjuntivite. Que é muito comum a gente ter a rinite e a conjuntivite alérgica associada. Então, aquele paciente que já acorda de manhã coçando o nariz, coçando o olho, dá aquela inchadinha, às vezes, o que eu comi, que eu tô com o olho inchado. E às vezes não é isso, às vezes é a própria alergia respiratória que leva a coceira na face, no ouvido, na garganta, aquele pigarrozinho. E além disso, a asma também, que seria a manifestação a nível de pulmão, né, de brônquios, da alergia respiratória. Então a gente pode ter desde a parte do olho, até nariz, garganta e até brônquios também, levando a esse quadro alérgico, desencadeado justamente por isso. Sim, e resfriado também. Aí é que é o grande problema, que a gente entra no diagnóstico diferencial. O que é alergia e o que é infecção. No início, principalmente o resfriado, ele pode ter sintomas muito semelhantes a uma rinite alérgica. Tipo, você vai corizar, que é aquela secreçãozinha branca que escorre no nariz, o nariz entope, você não consegue respirar direito à noite, boca aberta para dormir. Tanto os vírus podem desencadear isso, quanto o próprio alérgeno, que no caso seria a poeira, o epitélio do animal, antígeno de barata, poderia também desencadear. Existem algumas diferenças que, quando a gente vai colher a história, para a gente tentar identificar o que é alergia e o que é, na verdade, infecção, a gente acaba perguntando. Sim. Tá, são perguntas bem específicas que a gente tenta direcionar o paciente. Por exemplo, teve febre? Alergia não dá febre, tá? Você tem a secreção de coloração amarelada ou esverdeada, alergia também não dá essa alteração de coloração, né? Você tá com uma dor de garganta muito importante, aquela sensação de que o corpo tá meio mole, um pouquinho de dor de cabeça, em geral a alergia também não costuma dar essas manifestações. Mas agora, além da gente ter que diferenciar o resfriado da alergia, ainda tem a Covid, né? Que também tem sintomas similares, né? Sim, com certeza, né? Exatamente, né? Então, as famílias, a gente nota que tem uma ansiedade muito grande em relação a isso. Então, às vezes, nesse período do ano, eu sou pediatra, então a gente vê que realmente as crianças começam a manifestar mais os sintomas de alergia. E nessa época de pandemia, já suscita logo para a família o pânico, né, em relação Covid ou alergia. Como é que tá isso na farmácia? Você tá sentindo que tá vendo muito essa confusão? Sim, a população por si só já tem essa confusão entre, sabe, o que é resfriado, o que é alergia. Sim. E agora, com a pandemia, isso complicou bem mais, né? Então, a gente sempre orienta, quando o paciente chega lá na farmácia para conversar, para tirar as dúvidas, que ele perceba os sintomas. Se ele percebe que é algo bem diferente do que ele já tinha costume, com a sua rinite, que ele geralmente quem tem já sabe quais são os sintomas, se ele percebe uma febre mais alta que não cessa, né, é um mau sinal. Então a gente orienta, sente falta de ar, tem cansaço,
é um cansaço muito extremo. Então procura a unidade de saúde para realmente ver se esse não é um momento de fazer um diagnóstico diferente. Olha, gente, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, essas medidas de restrição, né, que foram adotadas para frear a Covid, fizeram cair em mais de 70% os casos de gripes e resfriados. Eu mesma passei o ano passado inteiro sem ficar nenhum tipo de nem coriza, nada. E essa queda, vocês acham que ela tende a continuar? Eu acho que se a gente tiver essa conduta, né, a gente continuar com esses cuidados, a gente vai diminuir as infecções como um todo, não só as infecções virais. É interessante a gente ver que, assim, praticamente eu não prescrevi antibiótico no ano passado. E eu lido com crianças que têm um comprometimento de imunidade, que são as crianças com imunodeficiência. E elas costumam adoecer com frequência esse período e acabam tendo que usar muito antibiótico. E ano passado, praticamente, a gente não tem prescrito antibiótico para essas crianças. Escola, né? Eu acho que a Lisiane tem mais ou menos a mesma experiência, porque a gente diminuiu o aglomerado. E outra coisa, máscara. Se eu estou bloqueando a transmissão do coronavírus, automaticamente eu estou bloqueando a transmissão de outros vírus também, que é o mesmo meio para se propagar. O uso da máscara, Bruna, ele não fala só sobre nós, né? Ele fala também sobre o outro. Então, querendo ou não, esse período de pandemia tem desenvolvido na população, na humanidade como geral, essa conscientização, né? O que a gente fica batendo nessa tecla, tentando buscar essa conscientização. Não é só sobre a sua saúde, é sobre a saúde dos que estão em torno de você. Então, provavelmente, os nossos hábitos, a nossa cultura talvez mude também, depois que a gente conseguir ultrapassar essa pandemia. Então, acho que isso sim é uma boa pedida, né, de conscientização. Mas nós fomos às ruas para ver se as opiniões das pessoas é essa mesma, se elas acham que a máscara realmente ajuda a frear os resfriados. Vamos ver. O uso de máscaras ajudou a diminuir os casos de problemas respiratórios? O que você sentiu? Sim, o Theo, meu filho, costumava ter problemas respiratórios e após a pandemia que ele começou a usar máscara, a gente sentiu que deu uma reduzida bem grande, tanto que já está com bastante tempo que ele não tem nenhum tipo de crise, desse tipo de problema respiratório. Sim, acredito que sim, principalmente os casos de pessoas alérgicas, nesse período onde as chuvas e mormaços sempre estão oscilando, né? A impressão que tem que sim, pelo fato de você bloquear a contaminação com outras pessoas que em seu entorno, né? Não da forma que está sendo usada, né? Máscara de tecido com múltiplas lavagens e a máscara cirúrgica de forma usual e casual não acredito que ajudou. Então a forma como a máscara está sendo usada não acredito que tenha tido grande valia ou repercussão significativa. Olha, polêmica, mas repercussão teve, né? Sim, os dados mostram, sim, né? sim. Agora a gente vai ver uma outra história que a Cris Campos vai mostrar pra gente. Bom dia, Bruna! Eu tô aqui com a Bruna, que sentiu alívio nas crises respiratórias durante a pandemia, viu? Não é isso, Bruna? É isso. O que você tem? Eu tenho rinite alérgica. E quais são os seus sintomas? Eu tenho coriza, nariz entupido, às vezes acordo com dor de garganta. E o que você percebeu de mudança com a pandemia? Pronto, como a gente ficou mais tempo em casa, né? Eu já tive menos contato com ar-condicionado, a poeira de ficar no ambiente de trabalho, né? O trânsito. A gente está com mais limpeza, né? Por conta do coronavírus. Então, já tive menos crises alérgicas. Aliviou bastante? Aliviou. E você atribui também esse alívio ao uso das máscaras? Sim, porque quando a gente voltou agora a trabalhar, que eu tenho contato com ar-condicionado, né? A máscara tem me ajudado bastante a evitar essas crises, porque eu não estou tendo contato direto com o ambiente com poeira. Bruna, e já que você está com especialistas aí no estúdio, né? Eu também tenho uma dúvida. Todas as máscaras são seguras? E tem alguma recomendação específica tanto para máscara de pano quanto para máscara cirúrgica? E aí, gente? Realmente tem, sim. Essa questão das máscaras, é importante que a população entenda que, segundo a regulamentação da Anvisa, a gente tem alguns tipos de máscara, né? A gente tem as máscaras não profissionais, que a grande maioria da população utiliza, que são essas de tecido, né? Que a gente percebe que tem vários tipos, mas que elas são apenas uma barreira física. É uma proteção entre a pessoa e o ambiente. E a gente, que nós estamos aqui com uma máscara cirúrgica, né? Que já é uma máscara profissional. E aí a gente tem umas máscaras que agora a gente sabe os nomes, né? N95, PFF2, umas siglas, né? Que a população agora já tem em mente.
Essas aí a gente considera respiradores, mas comumente a gente chama máscara para ficar mais fácil. Essas não. Essas têm, além da proteção física, né, que é a barreira física, ela também tem o filtro contra gotículas e ainda contra aerosóis, que são ainda menores gotículas de saliva ou de secreção nasal. E as máscaras cirúrgicas, elas não são reutilizáveis, né? Usa depois de quanto tempo que já tem que jogar fora e trocar? Em média, de 2 a 3 horas, né? Ou caso você espirre ou tussa na máscara, ou sinta que ela ficou úmida, a gente precisa descartá-la, tá? Porque aí ela perde a capacidade de proteção. Não total, mas perde sim. Olha, uma outra dúvida que eu vejo muito nas pessoas é em relação à prática de atividade física. Como é que funciona? Usa máscara, não usa? Eu tô ao ar livre, eu posso ficar sem? Como que é? Então, na verdade, o que a gente tem que ver é o ambiente onde você está. Se você está num ambiente fechado, por exemplo, um ambiente de academia, é obrigatório o uso de máscara. Mesmo que você diga que dificulta um pouco a atividade física, principalmente se você vai fazer uma esteira, se você vai correr, a gente sabe que realmente prejudica um pouco justamente a oxigenação, né? Porque a máscara é uma barreira também para até a gente respirar com mais tranquilidade. Mas a gente tem que entender que nós estamos num ambiente coletivo. E se é um ambiente coletivo, é um ambiente em que se eu estou respirando com maior frequência, porque na atividade física eu preciso de maior frequência, eu estou tendo um fluxo maior de gotículas também. E aí, nesse caso, seria obrigatório você usar máscara. Se você está fazendo atividade física ao ar livre, mas vamos supor, é uma yoga, é um tai chi chuan, é alguma coisa em que as pessoas estão bem próximas, você também deveria usar máscara. Sim. Na dúvida, leva máscara, né? Porque às vezes até mesmo a gente está andando de bicicleta, encontra um conhecido, aí às vezes troca uma palavra, então na dúvida, põe a máscara, né? E se optar por realmente, né, a utilização da máscara, lembrar que se ela ficar molhadinha, eu preciso trocar, né? Porque realmente vai ficar, porque a gente respira mais, transpira mais, então leva mais do que uma. A gente tem que ter o costume de levar mais máscaras para a gente poder fazer essa troca. E olha, gente, falando em máscaras, acesse com a câmera do seu celular o QR Code que está aparecendo aqui na tela para conferir todas as máscaras que estão disponíveis nas farmácias Pague Menos. Tem que cuidar da saúde, né? O que o outono traz de prejuízos para a nossa saúde? Eu acho que a primeira coisa, se a gente for partir para a parte das alergias, é você estar com a sua alergia controlada. Então, se você tem uma rinite alérgica e você sabe que nesse período você realmente fica mais sintomático, você entra em crise, você precisa cuidar. Então, o ideal é que você vá no seu médico para ele lhe orientar o que você vai precisar fazer em termos de medicação e controle ambiental, para que ao iniciar esse período sua rinite esteja controlada, sua rinoconjuntivite controlada, sua asma controlada. Se eu estou com a minha doença alérgica controlada, eu diminuo também a chance de complicações infecciosas. E o que a gente tem falado bastante aí desde o início da Covid, que é manter uma boa imunidade, né? Para se proteger mesmo, né? Exatamente. No caso das crianças, a gente tenta deixar a suplementação vitamínica quando é possível, de acordo com a faixa etária em dias, né? Então, estimular sempre também uma boa alimentação variada, rica em nutrientes. Então, isso é o que vai fazer essa proteção natural das crianças, tá? Ter um ambiente limpo, difundir o uso do álcool gel, também é importante, o uso de máscara. Então, no geral, seriam esses cuidados. E para os adultos, segue a mesma linha, né? Manter a alimentação balanceada, hidratação, bom sono. Para quem tem problema, lavagem nasal, né? Manter as mucosas no nariz e garganta sempre úmidas, né? Então, isso são recomendações que auxiliam a gente tentar minimizar essas doenças no período do outono. Ótimo, obrigada, gente. E olha, se vocês quiserem saber aí mais sobre as doenças respiratórias que costumam se agravar no outono, entra lá nas nossas redes sociais que tem mais informações, tá? E agora, presta atenção nesse recado. Gente, eu vim até a Pague Menos para mostrar para vocês como é fácil e seguro fazer o teste para detectar a Covid-19. A Pague Menos oferece 2 tipos de teste rápido e a gente vai saber mais sobre isso agora. Vem comigo! Olha, gente, eu tô aqui com o Ítalo, que é farmacêutico da Pague Menos. Eu vou realizar agora os 2 procedimentos, o IgG-IgM e o SUAB. Ítalo, para que serve o IgG-IgM?
O teste ele consegue detectar esses dois anticorpos, IgG e IgM, e através do resultado podemos ver se a pessoa está com infecção recente ou se já teve infecção pelo Covid. E quando ele é recomendado? Ele é recomendado após o 8º dia do início de sintomas. E como que ele é feito? O exame é feito através de um furinho no dedo, onde vamos coletar uma gota de sangue. Essa gota colocamos no aparelho junto com o reagente e esperamos em média 20 minutos para sair o resultado. E o SWAB, ele é recomendado para quem? O SWAB é recomendado para aquelas pessoas que estão com pelo menos 3 dias de sintomas. Ou seja, ele consegue detectar a infecção logo no início. E como que ele é feito? Não envolve sangue, né? Ele é feito através de um SWAB. O que é o SWAB? É uma haste flexível que tem um algodão na ponta. Esse SWAB, a gente faz a coleta através do nariz, onde ele vai retirar material, que aquele material a gente vai colocar no reagente, em torno de 20 minutos ele vai dar o resultado. Olha, gente, vocês viram aí que eu fiz os testes, foi super rápido, super tranquilo, e agora eu quero saber o resultado, Ítalo. Pronto, os dois resultados deram negativo, ou seja, você nem está com a infecção e nem teve contato com o vírus. Ótimo, muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Esses testes são uma ferramenta muito importante no combate à pandemia do coronavírus e estão disponíveis aqui, ó, nas farmácias Pague Menos. Informe-se em uma loja perto de você. Pague Menos. Viva plenamente. Cuidar da saúde do corpo não se resume apenas a ter uma boa alimentação e a praticar atividade física. A gente precisa ter cuidado com a nossa saúde bucal também. Inclusive ontem, dia 20, foi o Dia Mundial da Saúde Bucal. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o Marcos Albuquerque, que é dentista, e o Flávio segue aqui com a gente. Marcos, qual que é a relação entre a nossa saúde bucal e a saúde geral do nosso corpo? Na verdade, a saúde bucal, a boca, ela faz parte de todo o nosso organismo. E a doença da boca, ela vai também repercutir na doença do próprio organismo. Muitos fatores relacionados a doenças bucais vão levar a doenças do corpo, por exemplo, cáries dentárias, abscessos, podem levar essas bactérias, podem entrar na corrente sanguínea e podem ir para o coração, podem ir para o pulmão, podem ir para o cérebro e em muitos casos, inclusive, levar ao óbito do paciente. Sim. A gente tem algumas perguntas de pessoas na rua, porque esse assunto aí gera bastante interesse. Vamos dar uma olhadinha. Eu queria saber quais são as principais doenças bucais. Quais são as principais? Com certeza, a mais incidente é a cárie dentária. A cárie dentária e a gengivite, a doença periodontal. Vamos dar uma olhada na outra pergunta. Quais os fatores de risco para o câncer de boca? Quais são os fatores? Olha, você saber que o câncer de boca é o 6º mais comum câncer da população, na população masculina e o 8º na população feminina. Então, vários são os fatores. Para o câncer de lábio inferior, a radiação solar é aquela que mais está relacionada. O cigarro e o álcool para o câncer de língua, o câncer dentro da boca, é aquele que realmente vai estar muito fortemente relacionado. 90% dos cânceres de boca estão relacionados ao tabagismo e ao etilismo. E para o câncer de garganta, nós temos uma relação também muito próxima com o HPV. O vírus papilomovírus, exatamente. Então, o diagnóstico precoce e a prevenção são fundamentais para a gente poder controlar e diagnosticar precocemente o câncer de boca. Sim, eu já ouvi falar que no sul também tem um grande índice de câncer de boca por conta também do chimarrão, né? Do mate, que é muito quente, fica em contato, aí língua, garganta, acaba ficando comprometido. Alimentos muito quentes, se ingeridos durante muito tempo, realmente podem potencializar e pode aumentar realmente esse risco de câncer de boca. Vamos ver a próxima pergunta. De que forma a saúde da boca está ligada a doenças cardíacas? Você falou um pouquinho, mas como é que funciona essa ligação? Porque é um pouco difícil de entender, né? Você fala, como que o dente afeta o meu coração? Imagine que a bactéria que está na boca, nossa boca, ela é cheia de micro-organismos. E qualquer desarmonia, qualquer desequilíbrio dessas bactérias que estão na boca vão provocar alguma doença. Essa bactéria ela vai cair na corrente sanguínea e daí ela pode se deslocar para qualquer lugar do corpo humano. Quando ela entra no coração, ela fica alojada na válvula cardíaca e daí é que ela vai causar a endocardite bacteriana. Em um estudo realizado no INCOR recentemente, em 2019, observou-se que 45% da população que tinha problema cardíaco originou-se a partir de um problema dentário. Nossa, é muita
Olha a importância realmente da gente manter a saúde bucal para prevenir outros problemas relacionados ao organismo. Sim, é porque a gente às vezes negligencia um pouco, né? Vai deixando passar. E manter esse equilíbrio, né, é muito importante, o equilíbrio das bactérias, né? Que a gente precisa ter, é claro, a gente não consegue manter a boca totalmente sem nenhuma bactéria. Então, o equilíbrio das boas e das ruins é o que mantém a saúde. Isso a população também precisa entender, porque senão ela vai usar muito creme dental desnecessariamente, enxaguante bucal em todas as escovações, né? E o que pode também atrapalhar esse equilíbrio que precisa ter na nossa boca. Você falou tudo é o equilíbrio. Então existe a flora bacteriana normal que está presente na nossa boca. Quando existe alguma quebra desse equilíbrio, é que realmente vai surgir as doenças. E a gente tem visto, assim, uma popularização, pelo menos eu vejo bastante lá na Pague Menos, do limpador de língua. Fundamental tanto para a manutenção do bom hálito, né, evitar o mau hálito, porque grande parte dos nossos problemas de mau hálito 90% está relacionado a problemas dentários, problemas bucais. Tem aquela língua saburrosa, né, que é aquela língua esbranquiçada. Então, tanto a escovação da língua como o raspador de língua, eles são fundamentais realmente para prevenir o mau hálito. E aí o raspador a gente usa depois que a gente escova os dentes, depois que escova os dentes. Para terminar, para finalizar a higiene. E as pessoas estão procurando bastante, né, no dia a dia da farmácia, esse produto, e a gente orienta realmente a fazer a utilização, porque a maioria já escova a língua, mas raspagem da língua é algo ainda que precisa ser mais inculturado na nossa população para melhorar a nossa saúde bucal. É verdade. Em relação à Covid, se eu peguei Covid, eu estou com Covid, trocar a escova de dente imediatamente? Na verdade, qualquer doença infecto-contagiosa que você tenha, até uma gripe simples, é necessário que você faça a substituição da sua escova de dente, porque aquelas bactérias, aqueles vírus, eles vão ficar realmente alojados na escova de dente. Então, é necessário que você troque no início, começou esse processo infeccioso, e finalizando, você já faça a troca também de toda a família, para que isso também não possa se transmitir para as outras pessoas da sua residência. Sim. Olha, a gente conversou com o Luiz Eduardo Calíquio e ele vai falar pra gente sobre como é que anda aí a saúde bucal dos brasileiros. Vamos ver? Vamos lá. Bom dia, Bruna. Obrigado pelo convite. Sobre a saúde bucal do povo brasileiro, temos algumas informações que são importantes. Mesmo estando no país com o maior número de dentistas no mundo, 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil, a população brasileira ainda sofre com a falta de possibilidade de se consultar com um dentista, né? Então, o Brasil é conhecido hoje como o país dos desdentados. Acredita-se que as pessoas com mais de 60 anos, aproximadamente 40% dessas pessoas, elas vão sofrer aí com essa falta de dente em ambas as arcadas, né? No Brasil, 4,2% do PIB é investido em saúde médica, mas só 0,2% do PIB é investido em saúde odontológica. Então é por isso que o povo brasileiro ainda não tem acesso de qualidade à odontologia. Pois é, são dados alarmantes, né, Marcos? Embora a gente tenha tido maior acesso à população à água fluoretada, a pastas de dente com flúor, realmente a incidência de cárie é muito grande, mas a gente vê que isso está mudando. A gente vê que essa geração que está surgindo agora, realmente a incidência de cárie é muito menor. Se a gente comparar com a geração dos nossos pais, a quantidade de perdas de dente é muito menor, a quantidade de cáries em crianças está cada vez mais reduzido, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Agora a gente vai ver algumas dicas que o Luiz Eduardo vai dar sobre como manter aí a nossa saúde bucal em dia. Vamos lá, 3 a 5 dicas de como manter a saúde bucal em dia. Primeira, escovar bem os dentes, né? Não tem nada que substitua uma boa escovação. Segundo, o uso do fio dental, né? O enxaguante bucal não substitui nem a escovação, nem um fio dental. Terceiro, a gente fazer essas escovações pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia e de preferência após as refeições. Quarta dica, procure
mastigar alimentos fibrosos, como maçã, após a refeição, porque ajuda também na limpeza dos dentes, né? E por último, sempre procure um profissional da saúde pelo menos uma vez no ano para ajudar você a manter a saúde bucal. Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcos? Eu acho que perfeito que o Caleide colocou. A sistemática da visita ao dentista, eu acho que varia um pouco de paciente para paciente. Tem pacientes que têm uma dificuldade maior de higienização. Então a gente diminui o intervalo da consulta para 3 meses, para 4 em 4 meses. Paciente que tem uma capacidade melhor, até mesmo motora, de fazer uma higiene bucal, a gente pode passar realmente para a cada 12 meses. E agora, olha, tá na hora do Saúde Express. Roda aí. Me fala um pouquinho sobre a importância do esporte para o desenvolvimento das crianças. A gente, sempre que vai falar nessa questão, a gente precisa destacar o desenvolvimento físico e cognitivo. Através de qualquer atividade física que ela possa estar fazendo, ele vai desenvolver esses aspectos, certo? A questão do respeito às regras, né? A questão da prática da atividade como uma rotina semanal que ele vai ter, fazendo com que ele se torne um adulto sem ser sedentário. E quais são os 5 principais esportes que ajudam no desenvolvimento infantil? Primeira atividade eu trabalharia a natação, como um objetivo de desenvolvimento o aspecto cardiorrespiratório e questão de segurança, da criança saber nadar. Segunda atividade seria a atividade rítmica e expressiva, o balé, o jazz, a capoeira, trabalhando essa questão do esquema corporal, coordenação motora e ritmo da criança. Terceira atividade eu trabalharia com as artes marciais, como judô, karatê, jiu-jitsu, trabalhando o respeito às regras, o desenvolvimento físico, tanto no aspecto motor, como níveis de força e habilidade. Quarta atividade eu trabalharia o atletismo, um esporte básico que tem como objetivo atividades da vida diária, como correr, saltar, lançar. A quinta e última atividade que eu indicaria seria o futebol, uma atividade muito rica culturalmente no nosso país, e existe um grande interesse por parte das crianças, meninos e meninas, na prática dessa atividade, através do desenvolvimento social, coletivo, do respeito às regras, a questão física através do desenvolvimento coordenativo, braços, pernas, e sem falar também no sonho que a criança pode ter através da prática dessa atividade. É isso aí, gente. Esporte é saúde, né? E disso a Pague Menos entende como ninguém. Tanto é que virou patrocinadora oficial da Seleção Brasileira. Não é o máximo? Muito bom. E agora vem comigo que eu tenho um recado para você. Olha, gente, eu quero trazer uma novidade para vocês de Enterogermina, que é um probiótico que equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa. Enterogermina é um probiótico especial porque possui um formato de flaconete, que é pronto para o uso, é fácil de tomar e não precisa de água. Além disso, é seguro para ser consumido por toda a família, desde o nascimento até a vida adulta. Enterogermina tem como propósito contribuir com a diminuição da mortalidade infantil por diarreia aguda, que é um grande problema no Brasil, impactando em média 3 crianças por dia. Por isso, Enterogermina lança uma campanha inédita. Você compra, Enterogermina doa. Parte das vendas de Enterogermina na rede Pague Menos nos meses de março, abril e maio será direcionada a promover o fornecimento de água segura para o consumo de crianças em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que é uma região com graves problemas de saneamento. E para participar é fácil. É só comprar um produto de Enterogermina em nossas lojas e Enterogermina fará a doação automaticamente de parte das suas vendas para essa causa. Não é necessário cadastro por parte do consumidor. Você compra, Enterogermina doa. Para mais informações, entre no site enterogermina.com.br/compra e doa. Junte-se a essa luta contra a mortalidade infantil por diarreia aguda. Você já se perguntou por que devemos esfoliar a pele e quando, com que frequência? O Sempre Bem tira essas e outras dúvidas agora sobre esfoliação e hidratação. Confere aí. Imagina só chegar na Pague Menos e encontrar a gôndola dos sonhos com aqueles produtinhos de hidratação e esfoliação salvadores. Uau, é possível! E se a gente acrescentar aí uma consultoria mara com uma dermatologista? É claro que o Sempre Bem faz isso pra você. Vamos lá aprender tudinho em um passe de mágica?
Oi, Raíla. Oi. Parece que o sonho virou realidade, né? Certeza, essa é a gôndola dos sonhos, né? É verdade. Raíla, conta pra gente qual que é a importância dos passos de hidratação e esfoliação. Eu sempre preconizo para todos os pacientes que tem que ter na rotina skincare hidratação e esfoliação, certo? A esfoliação ela vai ajudar a penetrar melhor os ativos, então retirar a camada morta, celular, superficial e ajudar que esses ativos penetrem e ajam melhor na pele. E a hidratação ajuda muito na renovação celular, na melhora das manchas, das rugas superficiais, então os dois passos são fundamentais. E aqui nós temos alguns produtinhos para falar sobre a esfoliação. Começando pelo esfoliante do rosto. Isso. Então a gente aqui tem a opção de sabonete esfoliante, que na hora do banho mesmo a pessoa pode aplicar no rosto, fazer aquela massagem superficial, nada muito agressivo e depois enxaguar o rosto. Olha, eu tenho esse produto, uso, amo, ele reduz muitos poros e ainda dá uma esfoliada de fato. Pode usar quantas vezes por semana um produto assim, Raíla? Normalmente uma vez por semana, no máximo 2. Então esses esfoliantes podem vir com ativos que têm outras funções, digamos assim, tem um plus. Sim, então não é só aquela produção mecânica. A esfoliação, ela também às vezes promove hidratação. Então tem produtos que já tem hidratante e esfoliante. Raíla, e em relação ao produto, como é o jeito certo de usá-lo? Tem algum movimento específico? Normalmente a gente pede para fazer movimentos circulares e toda movimentação a gente pede para ser superior, de baixo para cima e nunca de cima para baixo. E o que pouco a gente sabe é que o couro cabeludo também precisa de esfoliação, né? E hoje o mercado tem ótimas opções. Sim, e uma opção é essa em relação à esfoliação do couro cabeludo, principalmente aquele couro cabeludo que é mais descamativo. É sempre importante ter o apoio de um profissional, né? Com certeza, para lhe orientar melhor qual o melhor produto. Eu tenho os lábios super ressecados e que às vezes fica aquela pelinha puxando, sabe? Nesse sentido, é importante também usar um produto como esse. Com certeza, então você pode fazer uma esfoliação 1 a 2 vezes por semana, principalmente para essa região labial, então existem produtos específicos e depois hidratar diariamente. E olha, esses produtos começaram a fazer um efeito ainda maior em mim quando eu comecei a usá-los para dormir. Então eu passo, vou dormir e no outro dia quando eu acordo os meus lábios estão super macios. Mas é isso mesmo, é uma ótima dica, principalmente antes de dormir, que é um período que às vezes usa ar-condicionado, ventilador e resseca muito mais. Bom, a gente tem também o creme de hidratação para as mãos. Essa é uma região que também precisa de cuidados específicos, principalmente pessoas que lavam prato, fazem tarefas dentro de casa, então tem que ter. Tem que ter, ótima dica, então produtos específicos para a mão. Então a mão é muito comum você às vezes ver o ressecamento dela, você notar um envelhecimento por causa de produtos de limpeza e principalmente na pandemia, a utilização de álcool em gel mais frequente, então tem que hidratar bem essa área. Produto para a região dos olhos também é super bem-vinda, porque é uma área que sempre aparecem aquelas rugas fininhas, né? Isso, é uma área difícil de tratar, a pelezinha é muito fina, ficam muitas rugazinhas, então tem que hidratar. Às vezes esses hidratantes eles contêm antioxidantes, como a gente tem aqui com vitamina Q10. Hidratante em sérum, gel, é muito bom para áreas quentes. Então quando você está no dia a dia para refrescar, para diminuir o ressecamento facial, ele é uma maravilha. E os pés também são regiões que costumam ficar super ressecados, né? Aquele calcanhar ressecado, muita gente sofre com esse problema. Sofre e é muito doloroso, aquelas fissuras que surgem. Então essas áreas precisam de tratamento específico. E aqui nós temos um produto com 10% de ureia. É um ativo muito importante, queridinho e um aliado para quem tem a pele seca. Justamente, a ureia ela funciona como hidratante até certo ponto, então no corpo pode utilizar a loção a 10%. Acima disso, normalmente em áreas específicas como cotovelos, joelhos, essas áreas mais grossas. Pessoas mais idosas que têm aquela pele fininha também têm um ressecamento maior, né? E esses produtos também podem ser usados nesse público? Pode sim, deve. Então a pele do idoso é uma pele mais frágil, ela deve ser hidratada frequentemente. Pode acontecer descamação, até mesmo feridas? Pode acontecer descamação, ferida, dermatite, coceira nessa pele mais ressecada. Então a hidratação é fundamental na pele de todo mundo. Mas vale ressaltar que a hidratação começa, através da ingesta de água, né? Normalmente 3 litros de água por dia. E quais são os outros ativos que quem tem a pele ressecada deve se aliar?
Normalmente tem óleo de jojoba, manteiga de karité, manteiga de cacau, ceramidas, entre outros. Inclusive em formas manipuladas, né, Raila? Sim, então não se baseia exclusivamente nos ativos prontos. Então a gente tem produto manipulado que contém esses ativos também. Raila, muito obrigada pela consultoria, eu adorei. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E todo mundo aí de casa está convidado a conferir a seção de dermo da Pague Menos e encontrar um produtinho aí para chamar de seu, ou vários. Até mais! Ai, adorei, muito boas essas dicas de esfoliação, né? E ó, tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela? É só você apontar a câmera do seu celular para ele, para encontrar uma seleção incrível de produtos para esfoliação e hidratação da sua pele. Então, não perca essa chance. E agora tá na hora do Fica a Dica. Prevenindo problemas com a gengiva. Você sabia que 3 em cada 4 brasileiros possuem problemas na gengiva? Por isso, é preciso utilizar produtos específicos para ajudar a prevenir esses problemas. Os enxaguatórios bucais ajudam a eliminar as bactérias causadoras dos problemas na gengiva. Ao apresentar sangramento ou inflamação na gengiva, procure um dentista para auxílio no tratamento. Faça o tratamento recomendado por seu dentista e utilize produtos especializados. Olha, agora eu tenho uma dica para você que ama cuidar da sua saúde e da sua beleza, que é a nova edição da revista Pague Menos, Sempre Bem, que já está disponível lá no nosso portal. Inclusive lá também tem todas as matérias aqui do nosso programa. E você pode aproveitar e seguir os nossos perfis oficiais no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem o site da Pague Menos e também o nosso portal. Lembrando que durante todo o mês de março estão acontecendo lives todas as segundas-feiras às 19 horas no Instagram da Pague Menos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher que aconteceu nesse mês. Então são vários temas aí ligados ao universo feminino, você não pode perder. No domingo que vem a gente vai falar em homenagem ao Dia Mundial da Saúde e da Nutrição. O programa vai ser inteirinho sobre isso. E eu te espero. Agora a gente fica com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Até domingo que vem. Muita saúde. Até lá. Tchau, tchau. Convido você a embarcar comigo em uma máquina do tempo e percorrer as memórias afetivas da sua vida. Sabe aquelas lembranças sensoriais que, como ondas do mar, vêm e vão, nos trazendo memórias do passado? Uma voz, um cheiro, um som, um objeto. O fato é que todos nós estamos cheios de recordações que constroem nossas raízes. Se perguntar para muitos qual o lugar que traz mais memórias afetivas, boa parte responderá que é a cozinha. E é verdade. Além do cheiro gostoso, é o olhar, a convivência. Se eu fechar os olhos agora, automaticamente, enxerga a sua mãe, enxerga a sua avó, alguém que você ama, cortando cebola, cortando batata, cortando os temperos. E se concentrar um pouco mais, você consegue ver, de repente, a sua mãe sovando o pão, que vai assar e será o café amanhã. Ah, você já percebeu? Quantas gavetas guardam pedaços de nossas vidas? Quantas caixas reúnem relíquias do nosso inconsciente? São elementos importantes na nossa fé. Você está conseguindo viajar no tempo? E qual a memória afetiva que despertou suas emoções nesses últimos minutos? Também na dimensão espiritual, eu tenho feito sérios questionamentos. Você tem memórias afetivas de Deus? E quem estava lá? Teu pai, tua mãe, teu padrinho? E lança um questionamento. Os teus filhos hoje terão memórias afetivas da espiritualidade com você junto? Ou nem terão memórias afetivas de Deus? Então, vamos nos dedicar a criar experiências inesquecíveis a partir de agora, afetivamente, positivamente,
e espiritualmente. Construa memórias afetivas na tua vida em quem está perto de você.